Hoje eu vou falar para você, professor, servidor público, tudo o que você precisa saber sobre período suplementar. E muito provavelmente, por desconhecimento, você deve estar perdendo dinheiro com isso. Meu nome é Vitor Queiroz Kozechin, eu sou dono de um escritório que trabalha somente com servidores. A gente tem mais de 2.500 processos ativos e, além disso, eu já fui servidor, assim como você. Eu fui servidor de nível médio da Receita Federal e fui também procurador municipal. Então, quando eu estava dentro do município, advogando para as cidades, eu já consegui enxergar vários problemas que existiam e que hoje em dia, do outro lado da mesa, eu busco resolver. Então, o que é, afinal, o período suplementar? Muitos professores já sabem, mas o período suplementar é basicamente quando você tem um contrato de trabalho de X horas com o município, pode ser 10, 20, 30, e o município te oferta, a prefeitura te oferta, pagar mais 10 horas, por exemplo, mais 20 horas. Eles aumentam a sua carga horária. Esse aumento de carga horária geralmente acontece com contratos de 20 horas semanais, então quando o professor trabalha 4 horas, e o município vai lá e dá mais 20 horas para ele começar a trabalhar 8 horas. Mas não necessariamente é assim. Cada município tem a sua legislação. Então, quando você pega qualquer outro município do Paraná ou até mesmo do Brasil, eles podem trazer carga horária diferente para os professores. Tem município que contrata o professor para 10 horas semanais, outros para 20 horas semanais, outros para 30, e o período suplementar, da mesma forma, pode ser variável ou pode ser fixo. Tudo depende da lei do seu município. Tem coisas que se repetem, e vai ser nessas coisas que eu vou focar aqui nesse vídeo com vocês. Então, qual que é a diferença de período suplementar e horas extras, né? Porque, afinal, parece a mesma coisa, mas não é. As horas extras, elas têm que ser pagas com acréscimo de 50%. Se você é professor, você sabe que praticamente nenhum município faz isso. O período suplementar, como os tribunais vêm entendendo, é um aumento no seu próprio vínculo. Ou seja, não caracteriza a hora extra. Na posição do escritório, deveria sim caracterizar hora extraordinária. Porém, não é essa posição que prevalece hoje em dia nas decisões dos tribunais. Então, só para resumir, o período suplementar é uma alteração no próprio vínculo do professor. Então, se ele trabalhava 20 horas semanais, por determinado tempo, geralmente essa mudança é temporária, ele vai trabalhar um pouco a mais. Qual que é o erro que geralmente acontece quando as prefeituras vão tentar implementar a questão do período suplementar? Então, vamos fingir que você é um professor que teve o regime de período suplementar. Você trabalha 20 horas semanais, a prefeitura foi lá e te ofereceu mais 20. Como que você vai receber a remuneração por esse acréscimo no seu contrato de trabalho? Os tribunais entendem que, pelo menos, esse aumento tem que ser proporcional. Ou seja, se você recebia R$ 2.000 e sua jornada de trabalho dobrou, você vai ter que começar a receber R$ 4.000. O que acontece muito nas prefeituras, principalmente quando o professor já está num nível mais avançado na carreira, já tem algumas progressões, algumas promoções, é que o período suplementar ele acaba sendo remunerado com base no início da carreira. Então, às vezes, a pessoa está recebendo R$ 2.000 no vínculo principal e, pelo período suplementar, ela começa a receber R$ 1.500, R$ 1.200. E aí é uma situação totalmente errada. Por quê? Se você é servidor público, você vai lembrar que você tem direito a não ter o seu salário reduzido. Essa garantia que está prevista na Constituição Federal, ela não protege somente da redução do salário, de R$ 2.000 para R$ 1.500. Ela protege também o valor da sua hora de trabalho. Ou seja, se você dobra a jornada e não dobra o salário, o valor da sua hora de trabalho diminuiu. E aí está totalmente errado e vários tribunais já condenaram as prefeituras a pagar essas diferenças. Aqui a gente já falou sobre como fica a remuneração desse servidor público. E isso é um erro que acontece, como eu disse, em praticamente todas as prefeituras. Porém, ainda tem mais um ponto de extrema importância, que é a aposentadoria desse servidor. Como, afinal, fica essa aposentadoria? Às vezes a professora ela passou a vida inteira fazendo período suplementar. E aí ela chega no final da carreira dela, ela quer se aposentar em 2 vínculos. Só que ela só passou por um concurso. Então, esse é um dos maiores problemas que acontece com esse tipo de vínculo. Por quê? Porque vai chegar no final da sua carreira e não vai poder se aposentar em 2 vínculos. Você só vai ter um e vai ter uma redução drástica ali no seu salário. Tá, Victor, mas seguinte,
por vezes, é descontado também a previdência do período suplementar. E daí, nesse caso, para que serve esse desconto a mais se a pessoa não vai poder se aposentar em 2 vínculos? Na verdade, mesmo que seja descontado previdência desse período suplementar, ele vai contar como se fosse tudo um vínculo só. Se seu padrão principal é descontado previdência, no período suplementar é como se fosse uma extensão desse vínculo e também vai ser descontado. Ele vai contar na base de cálculo para sua aposentadoria, mas ainda assim, a depender dos requisitos e da forma que você vai se aposentar, ele não vai servir de nada. Então você precisa, nesse caso, se consultar com um advogado especialista para verificar como é possível otimizar a sua aposentadoria. Mas mais uma coisa tem que ficar muito claro: ele não vai contar como um segundo vínculo. Você não vai ter 2 aposentadorias por ter período suplementar. A minha dica para os professores que estão nessa situação de período suplementar é não deixar de fazer novos concursos, não deixar de buscar um segundo vínculo formal, porque o segundo vínculo formal ele vai sim ser mais benéfico para a professora na hora da aposentadoria dela. Tá, mas daí você é professor e você está recebendo muito a menos no seu período suplementar. O que você tem que fazer afinal? Contratar Queremos Causation. Pode ser contratar a gente, mas o que você tem que saber é que você pode sim entrar com uma ação. Essa ação você não vai ter custas geralmente, até 60 salários mínimos. Até 60 salários mínimos você não vai precisar pagar custas na justiça. Geralmente, a depender dos tribunais, não é uma ação tão demorada e você vai conseguir buscar as diferenças de 5 anos. Então, assim, passou de 5 anos, fiz período suplementar 8 anos atrás. O que eu vou conseguir, né? Vale a pena entrar com a ação? Não, você perdeu. Né? Infelizmente, você só pode buscar na justiça coisas de 5 anos para trás. Então a gente está fazendo esse vídeo aqui em 2025, você pode buscar na justiça caso você tenha feito período suplementar em 2020, por exemplo. Agora 2019 já não. Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha ele com um amigo que precisa ter esse conhecimento e já se inscreve no canal porque a gente vai estar trazendo muita novidade, muita informação para você que é servidor público, só informação de qualidade para você parar de perder dinheiro para sua prefeitura.